Olá, pessoal. Esse é o módulo Introdução ao Sensoriamento Remoto do curso de Extensão Capacitação em Sistemas de Informações Geográficas para a Gestão Ambiental, da área de Geotecnia do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Nesse módulo, vamos ter contato com os conceitos fundamentais de sensoriamento remoto, entender como a radiação eletromagnética oriunda de objetos se comporta e pode ser útil na identificação e interpretação dos objetos, quais as características dos sistemas sensores das missões orbitais que usam os sensores para imageamento da superfície terrestre e quais as missões mais usadas e onde se obter os produtos de sensores remotos úteis de forma gratuita. O sensoriamento remoto compreende um conjunto de conhecimentos e técnicas que permitem a aquisição, tratamento e interpretação de representações da radiação eletromagnética na forma de imagens. A aquisição das imagens é feita por sistemas sensores que podem ser terrestres ou instalados em dispositivos aéreos, como aviões ou drones, ou dispositivos orbitais, como satélites. Os sensores costumam ser classificados em ativos, quando emitem o sinal ou registram sua reflexão, ou passivos, quando registram a radiação refletida em função da incidência de raios solares. A radiação eletromagnética registrada pode ser de natureza variada, englobando radiação luminosa, termal, ondas de radar, por exemplo. O sinal capturado pelo sensor é enviado a uma estação em terra, na forma de dados numéricos, que, uma vez tratados, podem ser convertidos em imagens, mesmo para os comprimentos de onda não visíveis para o olho humano. O uso de sensores remotos pelo ser humano remonta aos primeiros estudos a respeito da radiação luminosa, mas seu desenvolvimento mais marcante se deu a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os sistemas sensores passaram a ser muito utilizados com razões estratégicas. A partir da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento das missões em órbita da Terra e o desenvolvimento da tecnologia de lançamento de foguetes e construção de satélites artificiais, o ser humano começou a colocar em órbita da Terra satélites com diversas funções, desde previsão do tempo até espionagem, incluindo satélites com sistemas sensores capazes de capturar dados de imagens de temperatura, emissão de gases, ondas de radar, entre outros. Na prática, qualquer fonte de geração ou captura de energia eletromagnética permite o sensoriamento remoto. As ondas têm como principal característica sua frequência e seu comprimento de onda, que são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto os comprimentos de onda da radiação eletromagnética são da ordem de micrometros ou nanômetros, as frequências são medidas em megahertz ou gigahertz. Como se pode observar da figura, o espectro de variação da radiação eletromagnética é muito vasto, incluindo ondas com comprimentos de onda maiores que altos edifícios, até ondas com comprimentos de ondas tão pequenas como dimensões atômicas. Apenas uma parcela de toda essa radiação eletromagnética é visível aos olhos humanos. Essa faixa é chamada de faixa visível do espectro da radiação eletromagnética e apresenta comprimentos de onda que refletem cores que variam entre o vermelho e o violeta. A faixa do visível é bastante limitada e se situa entre 400 e 700 nanômetros. Abaixo do comprimento de onda do vermelho, temos a radiação infravermelha, e no extremo oposto, além do espectro visível, temos o comprimento de onda ultravioleta. Além dessas radiações, o espectro magnético contempla outras formas de energia radiada, que corresponde a ondas de rádio, televisão, radar, radiação termal, microondas, raio-x e raios gama. Cada uma dessas radiações interage com os materiais do nosso planeta de forma ligeiramente diferente, dependendo da natureza do material e da radiação que esteja em contato com ele. Como princípio geral, pode-se dizer que a radiação eletromagnética incidente em algum material pode ser refletida, absorvida e transmitida por esse meio. Assim, a onda incidente permite que um sistema sensor bem desenvolvido possa medir essas grandezas, em particular a reflectância, que representa a parcela refletida da radiação que pode ser detectada pelo sistema sensor.
No caso de um vegetal, por exemplo, a reflectância de diferentes comprimentos de onda se expressa em parcelas diferentes de energia. Assim, a medida da reflectância, sendo particular para cada objeto, pode permitir a identificação da natureza do objeto em função do seu comportamento espectral, uma vez que cada objeto interage com os diferentes comprimentos de onda de maneira diferente. Uma folha vegetal mais verde, por exemplo, exibe maior reflectância nos comprimentos de onda da cor verde e da radiação infravermelha, como podemos observar na figura, enquanto uma folha mais seca reflete com mais intensidade a radiação vermelha. Tal situação representa a base dos princípios de tratamento, interpretação e classificação que são utilizados no sensor remoto. Na figura, podemos observar como as bandas, que são as faixas de comprimento de onda do espectro, capturada pelo sensor TM, Thematic Mapper, do satélite da missão Landsat, uma missão norte-americana bastante tradicional que existe desde a década de 70 do século passado e permite o acesso gratuito às suas imagens, como apresenta diferentes padrões de reflectância para diferentes materiais na superfície da Terra. Assim, as bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 representam, respectivamente, os comprimentos de onda que correspondem às cores azul, verde, vermelho, a radiação infravermelha próxima do espectro visível e mais distante na faixa infravermelha. Observe como o concreto, o asfalto e a vegetação têm diferentes padrões de reflectância nas diferentes bandas desse mesmo satélite. Observe como o mesmo acontece com o solo arenoso e o solo argiloso. Considerando os diferentes comprimentos de ondas detectados por diferentes sistemas sensores, é possível notar que cada sensor é desenvolvido para detectar comprimentos de ondas de interesse para a finalidade para a qual foi desenvolvido. Assim, os sistemas sensores são embarcados em satélites colocados em órbita da Terra, permitindo a obtenção de imagens de largas faixas da superfície do planeta. De acordo com as características descritas na órbita do satélite do sistema sensor, diferentes características de cada missão podem se revelar. Por exemplo, a resolução espacial é a medida em unidades lineares, metros, por exemplo, que representa a menor dimensão da área imagiada. Refere-se à habilidade do sistema sensor em distinguir e medir alvos dependente da altura da sua órbita e do ângulo de projeção da imagem imagiada, como podemos observar na figura. A resolução espectral é a medida da largura das faixas espectrais e da sensibilidade do sistema em distinguir entre dois níveis de intensidade do sinal de retorno. A resolução temporal, por sua vez, refere-se à frequência de passagem do sensor num mesmo local em determinado intervalo de tempo. O intervalo de tempo em questão está relacionado às características da órbita da plataforma, do ângulo total de abertura do sensor. A resolução temporal é de grande interesse em estudos relacionados ao monitoramento de mudanças na superfície terrestre. Quanto menor essa resolução temporal, mais frequentes são as imagens obtidas. Como podemos observar nesse slide no seguinte, há uma grande lista de missões de satélites ativos no passado ou em atividade ainda hoje. A sequência a seguir vai apresentar apenas os mais conhecidos. Dentre eles, destaca-se aqui a missão Galileu, por exemplo, que fornece dados de localização GPS, a missão GOES, de uma família de satélites meteorológicos, e as missões GEOEYE e ICONOS, por serem missões de imagens com alta resolução espacial, ou seja, que permitem imagens com grande detalhe. Também importantes em termos de resolução espacial e missões mais recentes são as missões QuickBird e RapidEye. Já as missões Landsat dos Estados Unidos e Spot da França, mais destacadas nessa slide, são as mais antigas fontes confiáveis
de dados de grande qualidade que podem ser obtidos de forma gratuita. Em função de todas essas características, o sensoramento remoto permite o desenvolvimento de estudos de natureza variada, destacando-se entre eles os estudos básicos do meio ambiente como geologia, pedologia, relevo, agricultura, silvicultura e recursos naturais, estudos derivados como uso e cobertura da terra, proteção e conservação da natureza e monitoramento ambiental, além de análise voltada ao planejamento territorial, regional e urbana e estudos socioeconômicos. Como exemplo da diversidade de possibilidades espectrais, a tabela mostra uma síntese da missão Landsat com dados históricos, geométricos e os seus sistemas sensores. Observa que temos aí um tempo de órbita de duração, o período de revisita, que é a resolução temporal, e diversas outras informações dessa missão. Na sequência, temos os sistemas sensores das diferentes missões Landsat com as características de resolução espacial e espectral. Por exemplo, o sensor MSS das missões Landsat 1 a 5 gerou produtos com resolução espacial de 60 metros, reamostrados, uma vez que a sua resolução real era de 79 por 57 metros. As bandas apresentam faixas espectrais que representam as cores azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. Já o sensor TM, Thematic Mapper, das missões Landsat 4 e 5, gerou produtos com resolução espacial de 30 metros, com 7 bandas espectrais, azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, 2 bandas de infravermelho médio e uma banda termal. A banda termal tem resolução de 120 metros, mas pode ser reamostrada por uma resolução espacial de 30 metros. O sensor ETM Plus da missão Landsat 7 oferece produtos com resolução espacial de 30 metros em 8 bandas espectrais, azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, 2 bandas de infravermelho de ondas curtas, uma banda em tons de cinza ou pancromática e uma banda termal. A banda termal tem resolução de 60 metros, mas pode ser reamostrada para 30 metros de resolução espacial. Os sensores OLI e TIRS da missão Landsat 8, que é a mais recente, oferecem produtos com resolução espacial de 30 metros em 11 bandas espectrais, que contemplam captura de frequência de imagens do aerosol, das bandas visíveis azul, verde e vermelho, do infravermelho próximo, 2 bandas de infravermelho de ondas curtas, uma banda do espectro de resposta de nuvens e 2 bandas termais. As bandas termais têm resolução de 100 metros, mas podem ser reamostradas para 30 metros. Aqui observamos as principais características da missão sino-brasileira CIBERS, do sensor WFI, das missões CIBERS 1, 2 e 2V. A iniciativa CIBERS é uma parceria da China com o Brasil, onde o Brasil desenvolve o sistema sensor e a China os foguetes de lançamento para a colocação dos satélites em órbitas. Como sua resolução espacial é bastante pequena, 260 metros, imaginando uma faixa larga do terreno, tal sensor tem um tempo de revisita bastante pequeno, o que dá uma resolução temporal de 5 dias, ou seja, a cada 5 dias se tem uma imagem do mesmo local do planeta. E a sua resolução espectral é baixa, apenas 2 faixas. O sensor CCD, câmera de alta resolução, da missão CIBERS, é sem dúvida o mais usado de toda a série CIBERS. Apresenta uma resolução espacial de 20 metros e uma resolução temporal de 26 dias, tendo as bandas pancromática de tom de cinza, azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. O sensor multiespectral IRMSS imagina uma faixa de 120 km com resolução espacial de 80 metros, com uma banda pancromática, 2 de infravermelho de ondas curtas e uma de infravermelho termal. O sensor de alta resolução HRC opera numa única faixa espectral que cobre
o visível e parte do infravermelho próximo. Está presente apenas na missão Cibers 2B, com uma imagem na faixa de 27 km de largura apenas e com uma resolução muito boa, espacial de 2,7 metros. As missões mais recentes da iniciativa Cibers, que são as missões 3 e 4, apresentam grande diversidade de sensores com aplicações variadas, disponibilizando 16 bandas espectrais. A câmara pancromática multiespectral PAN produz imagens com resolução espacial de 5 e 10 metros, numa faixa de 60 km, com uma resolução espectral entre 0,51 e 0,89 micrômetros. A câmera multiespectral MUX é uma versão atualizada da antiga câmera CCD, com resolução de 20 metros e bandas na faixa do visível e do infravermelho próximo. O sensor IRS, que é um sensor multiespectral e termal, apresenta resoluções espaciais de 40 e 80 metros, imaginando uma faixa de 120 km. A câmera de campo largo, como o próprio nome indica, abrange uma grande área e é uma atualização da câmera WFI das missões anteriores, com resolução espacial de 64 metros e resolução espectral na faixa do visível e do infravermelho próximo. O quadro apresentado nesse slide mostra uma síntese dos sensores das missões Cibers 3 e 4, com resolução espacial, espectral e temporal para todos os sensores da missão. Como a gente pode observar até agora, há uma diversidade de missões e de sensores embarcados em satélites que podem nos prover uma diversidade de dados muito grande. Sendo assim, a escolha da missão, do sensor e da resolução vai depender substancialmente dos problemas que temos a resolver. No entanto, entendemos que vale a pena aqui destacar algumas missões que fornecem informações de forma gratuita de grande qualidade. Assim, na sequência, vejamos algumas fontes de imagem gratuita de boa qualidade e grande utilidade para trabalhos ambientais. Acessando o site do INPE, como nós podemos ver em www.inpe.br, e selecionando o link Dados de Satélite, podemos ter acesso ao catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. Assim, nós temos a abertura da interface de visualização do catálogo de imagem, onde o usuário, uma vez cadastrado, pode selecionar áreas de interesse, tanto por município como por coordenadas que delimitam a sua área, e a missão e o sensor que lhe interessa. No caso dessa ilustração, foi selecionado o sensor CCD do satélite Cibers 2B e o município de Ilha Solteira. O site exibe as imagens disponíveis na sequência segundo um critério de busca definido. No caso anterior, o sensor CCD do satélite Cibers 2B para o município de Ilha Solteira, permitindo ao usuário selecionar as imagens e as datas de maior interesse. Na sequência, o usuário recebe uma mensagem de e-mail com o link para fazer o download das imagens de seu interesse. Para adquirir imagens de outros satélites ou outras missões, o mecanismo é o mesmo, usa-se a mesma plataforma. Vejamos agora um outro site de grande interesse, que é o site do Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, conhecido como USGS. Também nesse caso é possível selecionar a área que nos interessa usando uma tela interativa. Navegando para a região de interesse, selecionando o produto desejado, nesse caso observe que temos o satélite Landsat, a missão Landsat, podemos observar que estão disponíveis imagens das missões 4, 5, 7 e 8. Outra opção muito interessante são as imagens de satélite Sentinel, da Agência Espacial Europeia. São imagens com resolução espacial de 10 metros, com excelente qualidade, também disponibilizadas gratuitamente. Pela interface do Serviço Geológico dos Estados Unidos, também é possível obter imagens de uma forma mais amigável do que no site da própria Agência Espacial Europeia. O processo de busca é similar ao das imagens Landsat. Você pode navegar até a área de interesse
e verificar os produtos que se encontram disponíveis. Uma vez selecionada a área de interesse, o site mostra para você as imagens que você tem à disposição. Assim, você pode selecionar a área específica para a qual você quer baixar imagens e obter as imagens que te interessam. Bom, essas são algumas informações de caráter preliminar e genérico a respeito dos princípios do geoprocessamento na faixa de sensoriamento remoto, tratamento digital de imagens. Conhecimentos mais detalhados serão tratados em aulas seguintes. Espero que vocês tenham achado todas essas informações úteis. Obrigado.